Olá, queridos, graça e paz. Vamos lá? Firmes na leitura da Palavra de Deus? E vamos estar lendo hoje 1 Samuel 19, Salmos 64 e Romanos 10. 1 Samuel 19, nós vamos estar vendo, é o momento que Saul procura matar Davi. E o coração de Saul, ele vai se enchendo de raiva, ele vai se enchendo de inveja. E nós vemos aqui logo no versículo 1 diz assim: Saul falou ao seu filho Jonatas e a todos os conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e ele acaba alertando Davi. Bem, nós vemos aqui, você pode continuar a leitura e você vai ver que como foi gradativo. O coração de Saul, ele foi dando cada vez mais, ele foi dando lugar a sentimentos negativos, a sentimentos de assassinato. E a palavra de Deus vai dizer então que o Senhor vai usar uma pessoa-chave. Jonatas então, ele passa sendo alguém que vai ajudar Davi. Ele vai passar para Davi as coisas que estão acontecendo no reino. E logo no versículo 11, nós vemos também a atitude de Mical. Nós sempre quando ouvimos falar de Mical, ouvimos falar coisas até negativas de Mical. Mas aqui no versículo 11, ela vai dizer o seguinte: naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo. De manhã, Mical, mulher de Davi, alertou: se você não fugir essa noite para salvar a sua vida, amanhã você vai estar morto. Essa atitude de salvar a vida de Davi, de ajudar Davi, de usar uma estratégia para depois distrair, digamos assim, aqueles homens que tinham sido enviados para matar Davi, demonstra então o amor de Mical por Davi. Saul estava tão decidido a destruir a vida de Davi que ele diz assim, ele avisa esses homens, não é? E ele fala: tragam-no aqui na minha casa para que eu o mate. Sabe, queridos, quando nós vemos então, quando o coração, quando alguém permite que o coração vá enchendo de inveja, mesmo Davi fazendo bondades, Davi enfrentando guerra, Davi vencendo guerra, nada podia mudar a vida de Saul. Até porque Saul então ele vai se tornando uma pessoa tão má que a palavra de Deus diz, o Espírito do Senhor já não estava mais sobre ele. E a palavra de Deus disse que o Senhor permitia, porque quando não estava o Espírito de Deus, em alguns momentos ele era atacado por demônios. E a palavra diz aqui no versículo 9 que um espírito maligno enviado pelo Senhor apoderou-se de Saul. Enquanto Davi estava ali na frente dele, ele pega então uma lança e ele tenta cravar em Davi, enquanto Davi estava adorando, enquanto Davi estava buscando a presença de Deus. O que vemos aqui então é que Davi precisa fugir. Ele acaba fugindo e ele vai buscar o profeta Samuel. E novamente Saul vai enviar pessoas e tenta matar Davi. Mas o que vemos aqui, queridos, é a soberania do Senhor. O Senhor mandando pessoas para ajudá-lo, o Senhor preparando oportunidades, porque o Espírito do Senhor já estava sobre Davi. Ele era o escolhido para fazer a grande obra. Vamos agora para o Salmos 64. E o Salmo 64 é muito lindo, porque aqui nós vamos ver, é como se nós viéssemos ali, nós lemos a história, e aqui nós vamos ver a alma de Davi. Nós vamos ver como ficava o coração de Davi durante esses momentos de angústia, de aflição. No Salmo 64, nós vamos estar vendo então Davi demonstrando intimidade com o Senhor, pedindo então o Senhor para ser ouvido, demonstra confiança, ele pede proteção, mesmo ele sendo um perito em guerras. Davi entendia que a vitória sempre vem do Senhor. E o versículo 3, ele vai estar dizendo assim: eles afiam a língua como espada e apontam como flechas, palavras envenenadas. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro, atiram de surpresa, sem qualquer temor. Davi sabia o que era estar no meio de situações difíceis, de pessoas que realmente queriam matá-lo, que não era brincadeira. Mas aqui no versículo 7, ele fala assim: mas Deus atirará neles as suas flechas, repentinamente serão atingidos. Queridos, ele confiava que o Senhor é o seu libertador. E o versículo 10, ele deixa uma palavra de esperança. Alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Alegrem-se os justos no Senhor. Alegrem-se porque o Senhor é a esperança. Davi sabia de experiência própria que ele podia confiar num Deus que estava sempre presente. Vamos agora para Romanos, no capítulo 10. Romanos capítulo 10, nós vamos estar vendo a jornada, não é, digamos assim, do apóstolo Paulo, e aqui ele vai estar ensinando princípios dos ensinos de Jesus, já que era um desafio para essa igreja recém-formada
formada, começando esse embrião da igreja, mas estava passando um desafio. Por quê? Porque tinha um perigo de ensinos judaizantes estar também tomando conta da igreja. Alguns judeus queriam que os gentios seguissem todas as tradições judaicas. E aí nós vamos ver aqui no capítulo 10, então, Paulo vai estar explicando, Paulo vai estar ensinando e ele vai estar falando da graça do Senhor, ele vai estar ensinando no que vai estar baseado nossa vida e ele vai dizer assim: portanto, ignorando a justiça que vem de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se submeter à justiça de Deus. Ele está falando, olha, isso tudo é tradição, isso tudo é coisas humanas, é tradições humanas que vocês querem, mas porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Olha que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa, porque Paulo vai dizer, olha, todas essas tradições, tudo que foi feito até agora, os holocaustos, os rituais, as regras, os preceitos, tudo isso é sombra das coisas que no tempo da plenitude nos alcançou. E então Paulo vai discorrer falando agora que não precisava então continuar com esse sacrifício. Por quê? Porque a divisão que estava entre os povos. No Senhor agora éramos um, no Senhor éramos livres. E eu quero ler para você o versículo 8 que está dizendo assim: a palavra está perto de você, está na sua boca, está no seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E aí, o que já é maravilhoso fica melhor ainda, porque ele vai falar aqui no versículo 11, todo que nele confia jamais será envergonhado. Você tem confiado no Senhor? Você tem entregado a Ele os teus propósitos? Você tem entregado a Ele aquilo que está muitas vezes angustiando o seu coração? Muitas vezes o inimigo se levantando, o mundo espiritual querendo bloquear a grande obra que o Senhor tem na sua vida. Eu quero falar algo para você. Como o salmista Davi, ele falou, alegrem-se o justo, tenham esperança, firmem a confiança no Senhor. É Ele que vai lidar com os nossos adversários. E aqui em Romanos, então, temos chaves tão extraordinárias. Todo aquele que crê com sua boca. Você já confessou o Senhor? Você já declarou que Ele é o Senhor da sua vida? Você já declarou que a sua vida só tem sentido nos pés do Senhor, nas mãos do Senhor, no altar do Senhor? A palavra está na sua boca, a palavra está no seu coração, é a palavra da fé. É a palavra da fé que pregamos. Você que precisa de fé nesta manhã, você que talvez está enfermo, está precisando de um milagre, você que precisa de uma porta de trabalho, que está com uma crise da família, dentro da sua casa, eu quero falar algo para você. A palavra de Deus transforma, liberta e muda a história. Que o Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida, que os anjos do Senhor ministrem no seu coração. Lembre-se, compartilhe essa palavra, dê um like, comenta, seja uma bênção nas mãos do Senhor.